Fala pessoal, o professor Jonathan aqui. Estamos continuando aí na disciplina de Física Mecânica. Na aula de hoje a gente vai falar sobre vetores. Vetores é um conteúdo amado por alguns, odiado pela maioria, e a minha missão de hoje é descomplicar esse conteúdo para vocês. Então vamos pro vídeo. Primeira coisa, pessoal, para a gente entender, para a gente aprender uma coisa nova, a gente tem que entender para que serve. Então, para que serve um vetor? Vamos imaginar, a gente precisa representar coisas que são abstratas. Nós precisamos representar coisas da física, por exemplo. Então, como que eu vou fazer uma matemática, uma conta, por exemplo, de uma força, de uma velocidade? Eu preciso, de alguma maneira, representar isso matematicamente. Aí é que entra vetores. A gente utiliza vetores para representar essas grandezas abstratas. E aí, como que a gente vai representar isso no papel? Nós iremos usar setas, flechinhas. Então, o vetor ele vai ser um segmento de reta orientado, essa seta, e ele serve para representar grandezas físicas que são do tipo vetoriais. A gente vai explicar quais são as diferenças das grandezas que são vetoriais para as que não são vetoriais. Então, aqui a gente tem um plano cartesiano e essa seta vermelha, essa flechinha, vai representar um vetor que pode ser uma grandeza física. E aí, quais são as propriedades que o vetor tem que ter? A primeira propriedade é o módulo, que é o tamanho dessa seta. Então, se eu medir esse tamanho, vai ser o módulo, vai ser a intensidade dessa grandeza vetorial. Então, se essa setinha medir 10, significa que a intensidade que ela representa é uma intensidade que vale 10. Ah, vale 100, é uma intensidade de alguma coisa que vale 100. Então, se fosse uma distância, 100 unidades de distância. É uma força? Módulo 200, 200 unidades de força, e assim sucessivamente. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é a direção. Qual é o ângulo que esse vetor faz com uma reta de referência? Então, por exemplo, se eu pegar essa reta de referência aqui, que é o x, o ângulo é essa letrinha grega, θ. Professores de física adoram usar letras gregas para representar ângulos, então daqui até o final do nosso curso aqui, vocês vão ficar craques aí de letras gregas. Então, a direção desse vetor é essa letrinha θ, que mede esse ângulo aqui em relação a essa reta x. Outra coisa também, sentido, para onde o vetor aponta. Esse vetor nosso aqui, ó, ele está indo, por exemplo, da esquerda para a direita, né? E ele também aponta de baixo para cima, né? Porque ele está aqui na diagonal. Então, quando nós falarmos de vetores, sempre nós temos que tomar cuidado e prestar atenção nessas três propriedades: módulo, direção e sentido. Se alguma grandeza vetorial ela não tiver essas propriedades aqui, significa que na verdade ela não é um vetor, ela é uma grandeza que a gente chama de escalar. Então, tem módulo, direção e sentido, é vetor. Não tem algum desses três, não é vetor. E aí, para representarmos um vetor, colocamos uma flecha na letra que representa aquele vetor. Então, a convenção para a gente representar um vetor é colocar uma setinha em cima da letra. Então, ó, F, V, S. Então, se esse vetor aqui for um vetor F, ele fica com a setinha em cima. Outra anotação é colocar em negrito. Tem alguns livros que colocam em negrito também a letra para indicar que é vetor. Vamos ver algumas propriedades. Dois vetores são iguais quando o seu módulo, direção e sentido forem iguais. Então, para eu poder falar que A é igual a B, tanto o módulo, tanto a direção, quanto o sentido têm que ser iguais. Então, se eu comparar o vetor vermelho com o vetor verde, os dois têm o mesmo comprimento, então tem o mesmo módulo, os dois têm a mesma direção, ou seja, têm a mesma angulação aqui, né, em relação à horizontal, e os dois têm o mesmo sentido, os dois estão da esquerda para a direita. Quando isso acontecer, eu posso dizer que dois vetores são iguais. Agora, se os sentidos são opostos, aí a gente coloca um menos para representar um dos dois vetores. Então, se tudo é igual, módulo e direção, só que só o sentido que é diferente, nós falamos que esses vetores são opostos. E aí, como que a gente faz para somar esses vetores? Os vetores são geométricos, eles são desenhos que vão ter uma medida aí. Então, quando a gente quiser fazer soma e subtração, a gente tem que analisar os comprimentos e os ângulos dessas setinhas. Então,
Analisando geometricamente esses tamanhos, nós conseguimos aí descobrir aí, informações disso. Então, a gente pode fazer operações matemáticas, como soma, multiplicação, subtração. Então, vamos, por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver que somar o vetor A mais o vetor B, e essa resposta vai dar um vetor C qualquer. Eu que coloquei aqui esses nomes. Vocês poderiam ter chamado aqui de estrelinha, bolinha, quadradinho, tanto faz. Eu só dei o nome aqui de A, B e C no exemplo. Então, como que a gente faz? A gente vai pegar o vetor A, vai pegar o vetor B, vai emendar aí os dois vetores, e o vetor resultante é um vetor que sai lá do começo do primeiro e chega no final. Notem que eu peguei o segundo vetor e coloquei ele no final do primeiro vetor. Essa propriedade vai ser importante para a gente fazer soma. Sempre a gente vai pegar o segundo, vai colocar no final do primeiro, e aí o vetor resultante sai lá do comecinho do primeiro e chega no final. Então, esse vetor C é igual à soma de A mais B. Então, tá aqui, ó. Notem que na soma pegamos o segundo vetor e colocamos no final do primeiro. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa quando os vetores não estiverem alinhados. Por exemplo, A e B, eles têm direções diferentes. Os ângulos deles são diferentes. Mas essa estratégia aqui, essa propriedade continua valendo. Então, eu vou pegar o primeiro vetor, vou pegar o segundo, vou colocar no final do primeiro, e o resultante sai do começo do primeiro e chega lá no final. Então, aqui a gente tem também uma soma vetorial. A mais B é igual a esse vetor resultante C. Esse método que eu acabei de explicar, de pega o segundo, coloca no final do primeiro, é o método do polígono. Esse não é o único método de fazer a soma de vetores. Vamos ver o outro método. O segundo método, a gente vai passar uma reta paralela ao primeiro vetor e uma paralela ao segundo. E a resultante é a diagonal do paralelogramo formado. Vamos desenhar para ver como que vai ficar. Nesse método eu pego o primeiro vetor, eu pego o segundo vetor e eu uno os comecinhos deles aqui, os inícios. E aí a gente vai traçar as retas paralelas. Então, ó, fiz uma reta paralela aqui a B, a gente faz uma retinha paralela aqui a A, e o resultante é a diagonal do paralelogramo. Paralelogramo é essa figura que formou aqui dentro, aqui, ó. Tem o formato de uma pipa. Então, a diagonal do paralelogramo é a resultante. Se vocês olharem ali, voltarem um pouco o vídeo, vocês vão ver que a resultante C ficou igualzinho do outro. No outro, o B estava aqui, né? Bem aqui nesse pedacinho aqui. Então, também posso fazer soma vetorial desse jeito. Coloco os dois na mesma origem, passo retas paralelas a cada vetor e a diagonal aqui, ó, onde se encontra, é o vetor resultante. Esse é o método do paralelogramo. Minha cabeça ficou bem na frente do paralelogramo, mas está escrito paralelogramo, igual está escrito aqui na esquerda. Agora, ó, a gente tem uma propriedade interessante que se eu fizer A mais B, tem que dar a mesma coisa que B mais A. Então, eu tenho dois vetores aqui, A e B, e eu vou fazer a soma. Ó. Peguei o primeiro, peguei o segundo, pus no final, né, aqui, e o resultante ó, sai do primeiro e chega lá no final. Então, eu fiz A mais B. Se eu fizer o contrário, se eu fizer B mais a resultante também, se a gente olhar, ó, deu igualzinha. Então, vetores, se eu fizer A mais B e B mais A, vai dar a mesma coisa. Na subtração, a gente inverte o sentido do segundo vetor. Então, se eu quiser fazer A menos B, é só inverter o sentido do vetor que eu estou subtraindo. Então, eu teria o A. E aqui, ó, notem que eu peguei o mesmo B que está aqui, só que eu inverti o sentido. Ó, coloquei a pontinha da flecha do outro lado. E aí, o resultante sai do primeiro vetor e chega lá no final. Então, o vetor resultante seria esse vetor C aqui, ó, azulzinho. Então, é assim que a gente faz subtração. Então, vamos imaginar essa situação aqui, ó. Nós queremos somar o A mais B, só que agora a gente quer saber o comprimento do vetor resultante que vai dar aqui. Então, a gente quer saber o módulo do vetor resultante. Então, vamos fazer pelo método do paralelogramo. Colocamos os dois vetores na mesma origem, passo uma reta paralela a, passo uma reta paralela B, a diagonal entre A e B aí vai ser o vetor resultante C. E se a gente observar aqui na parte de baixo, por exemplo, nós formamos uma figura geométrica que é um triângulo. E aí, ó, cada lado, né, do triângulo aí seria um comprimento A, B e C, por exemplo. E aí notem que esse comprimento C, ele é igual ao módulo, né, do vetor resultante que a gente está procurando. Então, nós temos uma fórmula, que ela é oriunda da lei dos cossenos, que se eu fizer o C ao quadrado, ele vai ser igual ao quê? A ao quadrado, B ao quadrado,
mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Esse θ é o ângulo formado aqui, ó, entre os vetores A e B. Então, se nós fizermos, né, essa conta, se eu souber o tamanho do A, o tamanho do B, eu jogo nessa equação e descubro o valor do vetor resultante. Vamos fazer uma aplicação, ó. Vamos supor que a gente tem esse parafuso e ele está sujeito aí a duas forças, força A e força B. O ângulo entre os vetores está aqui, ó, 60 graus, e aí os módulos de A e B são iguais, ambos valem 10. E aí θ é o ângulo entre A e B. Passo uma reta paralela a, passo uma reta paralela a B. Na diagonal do paralelogramo vai ser o vetor resultante, esse azulzinho que está aqui na esquerda. Beleza, nós já vimos aqui a equação de soma vetorial, então é só nós aplicarmos os valores, né? Então, no lugar de A eu coloco 10, no lugar de B eu coloco 10, e no lugar do cosseno ali a gente vai colocar cosseno de 60, que é o ângulo entre os vetores. Resolvendo isso aí, 10 ao quadrado é 100, 10 ao quadrado é 100. Aqui eu vou ter 10 vezes 10, que é 100. 2 vezes 100 é 200. E 200 vezes cosseno de 60 é meio, então dá 100 também. Então vai dar 300 essa soma. E o quadrado que estava aqui no C, eu vou passar para o outro lado como raiz. Tirando raiz de 300, isso vai dar 17,32. Então, 17,32 é o módulo desse vetor azul aqui, que é o vetor resultante. Então, quando eu fizer B mais A, o vetor resultante, né, vai ser esse vetor aí, C, por exemplo, que vai ter 17,32 de módulo. Vamos discutir alguns casos particulares aqui. Quando o θ for zero e eu quiser somar esses dois vetores, eu não preciso fazer essa equação grandona aqui. Nós até já vimos isso hoje. É só eu colocar o primeiro vetor depois do segundo e o resultante é esse vetor S aqui, que sai lá do começo e chega no final. Então, quando for os dois vetores com a mesma direção, é só fazer a soma simples. Isso é para θ igual a zero. Quando o θ for igual a 180, se a gente olhar, ó, entre B e A aqui, ó, tem 180 graus entre os dois. Então, isso é como se a gente estivesse fazendo uma subtração. A gente coloca o A, coloca o B lá no final do outro. Então, o vetor resultante, né, vai ser só esse vetor laranjinha aqui. Então, quando tiver ângulo de 180 graus, basta eu subtrair os módulos dos vetores que eu estiver fazendo. Também não preciso usar a equação ali grandona. E por último, quando nós tivermos um ângulo de 90 graus, se a gente chegar aqui na equação e eu colocar aqui no lugar do cosseno o 90, na hora que eu calcular esse cosseno de 90 dá zero. Então, toda essa parte aqui, depois desse mais aqui, vai zerar. Vai sobrar só o A quadrado e B quadrado. Então, se eu tiver o primeiro vetor A e o vetor B, e nós fizermos o resultante, né? Traça as retas paralelas, na diagonal ali é o vetor resultante. Notem que formou aqui nessa região amarela um triângulo retângulo. Triângulo retângulo a gente consegue descobrir, né, o valor da hipotenusa, nesse caso que é o R, pelo teorema de Pitágoras, que é exatamente o que vai sobrar da equação ali da soma vetorial quando a gente colocar cosseno de 90. Toda a segunda parte depois do mais vai zerar. Então, só fazendo aqui, ó, o teorema de Pitágoras, a gente consegue encontrar esse vetor S aí, que seria o resultante. Nós também podemos multiplicar um vetor por um número. Então, se a gente multiplicar o vetor A por um número qualquer aqui, ó, um número n, nós teremos como vetor resultante. Quais são as propriedades? O módulo do vetor A vai ser n vezes A. Então, o vetor, esse vetor que nós fizermos a conta, é só fazer n vezes esse módulo do A. A direção do novo vetor será a mesma de A. E aí, se n for positivo, o sentido mantém. Se n for negativo, o sentido se inverte. Vamos ver com um número que daí fica mais claro. Então, ó, vamos supor que o módulo de A seja 2. E aí a gente quer fazer 3 vezes esse A. Se é 3 vezes o A, eu vou pegar esse A e vou fazer ele 3 vezes. Então, ele tem módulo 2, módulo 2, módulo 2. E aí, como ele é 3 vezes ele, é como se a gente pegasse e repetisse ele 3 vezes. Então, o resultante vai ser eu pegar esse número, que é 3 vezes, e fazer vezes o módulo dele, que é 2. Então, isso vai me dar um vetor que tem comprimento de 6. Então, o módulo seria 6. Se for subtração, então agora vai ser menos 3 vezes esse A, que tem módulo 2. Então, a gente vai pegar esse A
vai ser 2, 2, 2, só que a gente tem que inverter o sentido porque tem um número negativo, né? Menos 3. Então vai ser um vetor de módulo 6, só que negativo. Então ele está apontando agora para o lado esquerdo, ele vai ter o sentido oposto. Vou deixar como tarefinha esse exercício aqui, ó. Um avião voa para o norte, conforme o vetor V de avião, e aí ele vai receber um vento de oeste para leste, da esquerda para a direita, com velocidade V, V do vento. Determine a velocidade resultante do avião. Então a gente tem esse vetor vermelho para cima, que é a velocidade do avião, ele recebeu um vento para a direita, que é a velocidade do vento, e a gente quer a nova velocidade do avião, que vai ser a diagonal aí, né, que foi feita ali, ó, vai ser esse vetor laranja V resultante. Lembrando que quando acontece isso, né, os dois vetores são 90 graus entre si, a gente já viu na aula de hoje que basta usar o teorema de Pitágoras. Então, a velocidade resultante ao quadrado vai ser a velocidade do avião ao quadrado mais a velocidade do vento ao quadrado. E aqui em cima estão as velocidades. Velocidade do avião 300, velocidade do vento 80. Então fica de tarefinha aí para vocês. E parabéns para quem chegou até aqui. Terminamos a nossa introdução aí de vetores, aprendemos a fazer a soma, aprendemos o que é um vetor. Então vou deixar indicado aqui o próximo vídeo que nós continuaremos esse estudo de vetores. E aí peço para que quem conseguiu chegar até aqui, que curta o vídeo, que se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!